Gente, eu tô numa rinite que... Jesus. Bom dia. Bom dia. Só começar aqui a gravar que a gente já pega o fluxo aqui. Hoje a gente tem aqui o pessoal da educação física, o pessoal da educação física e da enfermagem. Sejam bem-vindos. Bom dia a todos. Hoje nosso palestrante se chama Ricardo Vilela. Ele é um educador físico aqui do DF. Ele tem MBA em Gestão Estratégica de Marketing pela Fundação Getúlio Vargas, gestor de academias pela Fitness Marketing School, pós-graduado em Musculação e Treinamento de Força pela Universidade Gama Filho, profissional e personal coach pela Sociedade Brasileira de Coaching, graduado em Educação Física pela Universidade Católica de Brasília e palestrante de curso desde 2002. Olha aí, olha a bagagem, hein? Além de ser proprietário do Estúdio Ricardo Vilela, que eu descobri que é aqui do Jardim Botânico. Ó, quem quiser depois dar uma passada lá. Estão todos convidados. Isso aí, ó. Vou passar a palavra para ele. Muito, muito obrigado, professor Ricardo, de ceder o seu tempo, né? Sabemos que agora a vida está corrida devido a esse lockdown, né? Mas obrigado por ceder esse tempo para falar um pouco para a gente. Legal, eu que agradeço o convite, Rafael. Sempre quando me convidam para falar com um profissional de educação física, eu me sinto assim, muito honrado, porque quando eu olho para trás e vejo minha jornada, eu tive sorte, eu sempre tive pessoas que me ajudaram, que me impulsionaram, eu sempre tive as pessoas que me inspiraram, e eu sempre tive muita ajuda ao longo da minha jornada, né? Então, normalmente, algumas pessoas falam, pô, na área tem muita gente assim, tem muita gente assada, as pessoas não dividem conhecimento, mas eu não posso dizer isso, seria leviano falar isso. Eu sempre tive muitas pessoas que me ajudaram e que me fizeram chegar até aqui. Então, me sinto assim, muito, muito honrado de fazer parte desse projeto, desse ciclo de palestras, e espero que os profissionais, aí, os estudantes de educação física, saiam com um pouquinho de conhecimento ou pensando um pouquinho diferente acerca do nosso mercado, né? Bom, deixa eu me apresentar um pouquinho, não vou falar de titulação, tudo já foi dito, mas eu sempre gosto de contar um pouco a minha trajetória, porque provavelmente vai ter alguém aí que possa estar vivendo o que eu vivi, isso há mais de 20 anos, né, como professor de educação física. Eu decidi ir para a educação física, eu sou filho de meu pai, servidor público, minha mãe, servidora pública, meu irmão, servidor público, eu tinha tudo para ser servidor público. Inclusive, essa é até uma das frustrações da minha mãe, às vezes, falar, pô, meu filho, você tinha que fazer um concurso. Mas eu me recordo, isso em meados de 1995, 96, eu trabalhava numa empresa multinacional, era técnico em montabilidade, e eu estava muito infeliz com aquilo que eu fazia, né? Estava, assim, num momento de depressão. Inclusive, passou na minha mente, naquela época, até um pensamento, assim, de, vou acabar com essa minha vida, porque eu não estou vendo sentido. Eu estava engordando, eu sempre fui do esporte quando era adolescente, mas eu estava engordando ali. Na época, ainda não tinha a lei que proibia fumar em ambientes fechados, tinha pessoas que fumavam do meu lado, e eu falava, não é possível que minha vida vai ser isso. E aí, realmente, eu entrei num estado, assim, de depressão. Foi quando bateu um estalo, né, na minha mente, eu falei, pô, eu sempre gostei de esporte, cara, por que eu vou botar aí? Eu acho que eu vou fazer educação física. E decidi prestar o vestibular para educação física. E eu entrei na Faculdade Católica de Brasília, em 1997, eu acredito que deve ter gente aqui que nasceu em 97, ou até um pouco depois. Então, em 97, eu entrei na Universidade Católica de Brasília, e eu me recordo quando eu cheguei num ponto ali da Universidade Católica, eu subi, né, vi o pátio ali, e falava que daqui a 4 anos eu vou voltar nesse ponto aqui e minha vida vai ser transformada. Eu tinha profetizado ali, né? E 4 anos depois, assim aconteceu. Eu voltei para aquele mesmo ponto, no último dia de aula na Universidade Católica, e minha vida, de fato, tinha sido transformada para melhor, né? Eu já atuava como professor de ginástica, já não tinha mais a depressão, aquela depressão já não existia mais, e eu já tinha encontrado a felicidade em trabalhar. Então, já tinha dado o meu primeiro passo
em relação ao meu propósito. Então, é muito importante a gente perceber a nossa voz interna que fala conosco e a gente ir atrás dos nossos objetivos, porque se eu realmente não tivesse entrado para a educação física, muito provavelmente eu seria uma pessoa muito infeliz, né? E eu busquei essa felicidade, né, nessa jornada. E ao longo dessa jornada, eu já trabalhei com mais de 20 academias, né? As grandes academias todas, eu já tive passagem, já passei pela Companhia Atlética, pela Bodytech, pela Corpo 4, enfim, mais de 20 academias que eu já passei. E a minha praia sempre foi ginástica coletiva, eu sempre gostei de coletivo, né? Eu costumava dizer que eu entrava na musculação só para ganhar dinheiro, só para dar aula de personal. Mas a minha trajetória de professor de musculação foi muito curta, não durou nem um ano. Mas eu sempre treinei na musculação, sempre tive contato, então, de uma certa maneira, eu não perdi a vivência, né? O conhecimento da musculação foi adquirindo treinando, conversando, fazendo pós-graduação, mas eu não, desde o início, eu falei, eu não vou dar minhas horas para ganhar tão pouco, né? Infelizmente, o professor de sala de musculação ainda a hora-aula é muito baixa, e eu sempre ganhei, assim, né, uma hora-aula melhor. No final da minha carreira de professor, antes de abrir o estúdio, eu estava com uma hora-aula realmente assim, muito acima da média, né? Já cheguei a trabalhar em academias ganhando R$70 a hora-aula, ou seja, eu estava praticamente dando personal dentro da sala de ginástica, mas porque eu tinha apresentado resultados de turma cheia e consegui chegar no final dessa jornada ganhando uma hora-aula que é bastante significativa em relação ao restante do mercado, né? E nessa trajetória eu fiz alguns cursos, né? Fiz um MBA, um dos mais marcantes foi o MBA de Gestão Estratégica de Marketing pela Fundação Getúlio Vargas, que me fez abrir o pensamento em relação à gestão de carreira, né? Por isso que hoje eu venho falar um pouquinho para vocês a respeito disso. E sempre quando eu falo de gestão de carreira, gostaria de deixar já aberto, né? Se vocês quiserem interromper, fazer algum comentário, pode interromper que a gente vai batendo um papo aqui, tá? Tem que ser um bate-papo também. Eu passando aqui, vocês conseguem ver? Tá mudando para vocês? Mudou o slide? Se alguém puder Mudou. dar... Mudou? Sim. Ótimo, porque da outra vez estava com problema em relação a isso. Então, eu gosto de uma frase aqui, ó, do Paul Pullman, que diz aqui, ele é um CEO da Unilever, e ele fala o seguinte: você não pode ter um negócio sustentável a longo prazo se você mesmo não é sustentável. Então, você tem que ter saúde física, emocional, mental e espiritual, sobretudo. E por isso, dar propósito para o seu modelo de negócio é mais relevante no mundo de hoje. Então, quando vem Paul Pullman, né, que é um CEO de uma grande multinacional e fala sobre propósito, eu falo, realmente a gente precisa encontrar esse propósito ao longo da nossa jornada, da nossa carreira, porque senão a gente certamente vai sucumbir. E eu costumo sempre dar exemplos, eu gosto de pensar em fisiologia e marketing ao mesmo tempo, porque as coisas elas se conversam, e eu gosto de dar o exemplo, né, para vocês que estão aí na faculdade, está muito fresquinho aí a questão da bioquímica, quando eu falo das 3 fontes energéticas, né? Nós temos aí a fonte, né, ATPCP, né, que é aquela fonte onde você gera muita força, gera muita potência, mas você não consegue durar muito tempo, então é uma explosão de potência e de força, mas rapidamente cai. Né? A segunda fonte energética, né, tem a glicolítica lática, que você também gera uma resposta de força, de potência, não tão quanto a do sistema TPCP, dura um pouquinho mais de tempo, mas daqui a pouco entra em acidose metabólica e faz com que o acúmulo de lactato na fibra muscular interrompa o exercício. E aí você tem aquele que você vai constante, né? Porque quando chega no final ali da cadeia da quebra da glicose, você gera piruvato e esse piruvato entra no ciclo de Krebs e ali vai rodando, fazendo um sistema oxidativo e a pessoa consegue correr maratona, ficar horas gerando movimento através do ciclo de Krebs, né? E o que isso tem a ver com marketing? Eu costumo dizer que nesses meus 23 anos de carreira, eu já vi muito profissional a TPCP. Aquele cara que chegou, fez barulho, não sei o quê, porque eu sou o cara, aquilo outro, daqui a pouco falou, cadê aquele cara que chegou fazendo barulho, já desistiu, não está mais na área, né? Não está, falhou. Tem aquele outro que fica um pouquinho mais de tempo, né? Mas é devido à acidose metabólica, devido
as adversidades, né, que toda a carreira tem, a pessoa realmente entra em acidose mental, física, e fala, pô, desista dentro da profissão, a profissão está ruim e tudo mais, e também sai. Ele durou um pouco mais de tempo e saiu. E já o profissional oxidativo, não, ele está na via, ele entrou lá no ciclo de Krebs e ele vai rodando, se reciclando, trazendo novos conhecimentos, novos pensamentos, e ele vai avançando, e vai, quando ele olha, está 10, está 20, está 30 anos atuando no mercado e se reinventando. Então, para você que está aí como estudante de educação física, é importante a gente pensar nisso, tá? Porque vai ter momentos que a profissão vai ser penosa, vai ter momentos que você não vai ser valorizado numa academia, no local que você trabalha, né? Mas você precisa realmente criar estratégias para que você seja sustentável, né? Como ele diz aqui, para que você seja sustentável no longo prazo. E para você ser sustentável no longo prazo, você tem que ter sua saúde física, você, enquanto profissional de educação física, você precisa treinar, precisa fazer o dever de casa, você precisa estar com as suas emoções equilibradas para, nos momentos de adversidade, você não desistir, né? Você precisa estar bem mentalmente, porque você vai lidar com pessoas, vai ter gente que vai falar mal do seu trabalho no primeiro momento, vai ter gente que vai te criticar, e você precisa ter a sua saúde mental para não extrapolar. E, sobretudo, você precisa ter saúde espiritual, né? Mas eu costumo dizer que, às vezes, quando a gente não encontra força em nós mesmos, a gente encontra força naquele que é superior a nós. E a gente precisa não negligenciar essa questão da importância de você estar bem espiritualizado dentro da crença que você acredita, para você realmente se tornar uma pessoa sustentável. Até aqui faz sentido, né? Vamos fazer aqui agora uma análise, né? Eu gosto muito de fazer uma análise do mercado, é importante. Vocês estão indo para o mercado de trabalho. E vocês precisam conhecer como é que está o mercado de trabalho, tá? Então, vamos fazer uma análise aí macro, tá ok? Segundo o relatório da ISA, Global Report, de 2019, o Brasil ele tem exatas 34.500 novas academias e continua sendo o segundo maior mercado do mundo, além de ocupar a terceira posição no ranking de faturamento, com movimentação de mais de 2 bilhões de dólares, atrás apenas dos Estados Unidos e do Canadá. Então, tem estudantes aí, eu acho que é de enfermagem, alguma outra área, né? Vocês, o que falou aí, mas vocês precisam analisar o mercado de vocês, tá? Eu vou trazer o mercado de educação física, porque é a minha praia. Mas, enquanto você, profissional de formação, você precisa fazer pesquisa do mercado sem entender o contexto macro da área de atuação de vocês, para que você realmente entenda, fala, opa, isso aqui vai dar bom, isso aqui pode dar um resultado. Então, essa é a esfera do macroambiente do nosso mercado de academias. Tá? Pode passar, por favor. Então, quando se trata apenas da América Latina, o Brasil ocupa a primeira posição no ranking, em todas as categorias. Né? No que se refere ao número de clientes, o Brasil ocupa a marca de 9,6 milhões de clientes, ocupando o quarto lugar no ranking mundial, enquanto os Estados Unidos é líder, né? Saltou de 60 milhões para 62 milhões de clientes. E olha só, esse dado é importante, 9 milhões de pessoas, de clientes, é muita gente, né? Mas quando a gente considera aí que o Brasil tem 200 milhões de pessoas, isso está significando que apenas 5% da população mundial brasileira estão nas academias. Olha só, apenas 5% da população está nas academias. Então, é um mercado que tem um potencial gigantesco de crescimento, porque ainda, né, desde que eu era estudante de educação física de 1997, milênio passado, esse número não mudou. Então, ao mesmo tempo que é uma grande oportunidade de crescimento, para nós é um grande desafio, porque a gente ainda precisa convencer essa população de que fazer atividade física orientada, fazer exercício físico orientado, é fundamental para as pessoas tenham saúde. Então, o mercado ainda tem um potencial gigantesco de crescimento. E aí, esse mercado ele está dividido em duas pontas, né, o mercado de academia, né? Na ponta, lá no topo da pirâmide, é o que a gente chama das academias premium, né? Que são Bodytech, são as grandes redes de academia que tem um crescimento, né? Você vê a Bodytech, ela é uma rede de 90 mil alunos, tem 40 unidades, né? Um faturamento projetado para 330 milhões. E a Bodytech recentemente lançou uma unidade em São Paulo com um atendimento super personalizado e mensalidades
mais baixas, custando R$900. Então, é o topo da pirâmide. O mercado, ele fez isso. Ou você foi lá para cima, ou você está na base da pirâmide, tá? A rede Smart Fit mesmo, né? Que é do Grupo Biorritmo, que é uma das mais bem-sucedidas iniciativas dessa linha, conta com aportes, né, de fundo da pátria e investiu 2,5 milhões em estruturas na rede. No ano passado, né, quando foi esse estudo que eu fiz, tinha aberto 29 unidades, e nesse ano, né, soma 42 unidades. Então, a Smart Fit diz que é a havaiana das academias, né? Sofisticada, mas democrática, diz Edgar Corona, que é o presidente da Biorritmo, né, que é dono também da rede Smart Fit. E aí eu costumo dizer o seguinte, que ou você está lá em cima, ou você está na base da pirâmide, né? E eu costumo dizer que, depois eu vou contar essa história, eu tive uma participação muito direta na chegada da Smart Fit aqui em Brasília. Na época, eu era gerente de marketing de uma academia, e a Smart Fit vinha para Brasília como Biorritmo, e ela vinha num lugar ali no sudoeste. Só que ali perto estava abrindo a Academia Unique, e eu fui um dos primeiros a receber um convite para bater um papo lá, para ver se a gente desenvolvia um trabalho juntos. E quando eu vi aquele espaço lá, a academia como seria, eu avisei uma das sócias, né, que seria a sócia da Biorritmo, e falei, você já viu o que vai acontecer ali do seu lado? E ela falou, não. Eu falei, então entra no carro. Eu levei ela para ela ver o projeto da Unique, né, ali do lado de fora. Ela ficou assim desesperada, ligou para o Edgar Corona, que é o presidente do Grupo Biorritmo. O Edgar Corona veio para Brasília. Quando ele viu aquele espaço, ele na hora, né, um empresário perspicaz, falou desse jeito, eu já sei como é que nós vamos vir, nós não vamos mudar a bandeira, nós não vamos vir Biorritmo, e nós vamos vir Smart Fit, com esse formato. Foi um alvoroço na cidade, né? Os donos da academia ficaram loucos, né? Uma academia, né, com a estrutura que tem, com o preço que cobra, e ela realmente quebrou as médias, né? Praticamente as médias. Ela incomodou demais as médias das academias, porque ou você é Prime ou você é baixo preço, né? Então, eu tive essa participação aí muito, muito direta, né, para a chegada da Biorritmo em Brasília. Pode passar, por favor? Então, ou você é ponta, ou você é baixo preço, ou você é isso, fragmentação de mercado, ou você é nicho. Pode passar. E aí, dentro desse formato de nicho, surgiram algumas academias. Volta uma, por favor. Surgiram algumas academias, né? Que essa está crescendo muito forte em São Paulo. O slide anterior, por favor. Que é a Spin Soul, que é a academia em formato para quem gosta de atividade como spinning. Ela, né, não está subindo não, professor. Tranquilo. O slide anterior não subiu, não. Beleza. E aí tem esses modelos aí também, né? Essa é a Orange Theory, que é uma academia lá dos Estados Unidos, que foi formato de estúdio. E foi analisando essa Orange que eu comecei a pensar, porque chegou um momento que, por mais que eu estivesse bem nas academias, valorizado e tudo, mas eu percebia que o meu teto já não ia subir mais. Falei, cara, eu preciso fazer alguma coisa, porque já não dá mais para ficar só enquanto professor. E aí foi onde eu falei, bom, então está na hora de eu me aventurar. Como o mercado fragmentou, é importante você conhecer o mercado, então talvez seja o momento de eu abrir o meu espaço. E pode passar, por favor. Foi aonde eu abri o estúdio que leva meu nome, né, Estúdio Ricardo Vilela, onde eu faço uma mistura de metodologia. Como eu já dei aula de tudo, já dei aula de ginástica localizada, já dei aula de step, já dei aula de jump, já dei aula de spinning, já trabalhei com personal musculação, já fiz treino de crossfit, já fiz treino funcional. Então, eu sou um cara que experimentei muita coisa, sempre com um olhar de oportunidade. Já vai a primeira ideia aí, né, que a gente precisa experimentar, vivenciar a educação física, as modalidades, e com aquele critério do que eu posso aprender com isso, né, e não com aquele critério que muitas pessoas falam, o que eu posso olhar para poder dizer mal, né, para poder falar mal. Tem muita gente que fica lá, a musculação é melhor, o crossfit é melhor, a ginástica não funciona, aquilo. Enquanto a turma ficava batendo cabeça, querendo discutir o que era melhor, o que era pior, eu fui experimentar tudo. Eu fiz tudo e achei coisas positivas em tudo. E hoje eu trago para o nosso estúdio aqui essa mescla metodológica, né? Hoje o nosso planejamento de treino,
ele é feito em ciclos, né, de 8 em 8 semanas, e dentro dos ciclos de 8 em 8 semanas, tem semana que é a semana da força. Eu estou muito próximo do que acontece numa sala de musculação, eu pego princípios do treinamento de força, trago para dentro do estúdio, pego princípios da ginástica localizada, trago para dentro do estúdio. Aí na semana, quando eu estou na semana da potência, eu pego todo o pensamento do treinamento funcional e trago para dentro do estúdio. E quando eu estou na semana detox, que é a semana que eu chamo a semana HIIT, eu pego princípios do treinamento do CrossFit, dou uma limpada em algumas coisas, que o meu público não é crossfiteiro, né? Eu limpo algumas coisas, mas eu trago o princípio do CrossFit, de maneira que as alunas vão treinando e elas percebem mudanças no treino, quando muda o ciclo, e aí eu vou desenvolvendo todas as capacidades físicas que o nosso corpo precisa desenvolver. Eu desenvolvo força, potência, capacidade cardiovascular, mobilidade, estabilidade, coordenação motora, equilíbrio. E eu vendo isso, né, que as pessoas elas vão encontrar aqui o que elas querem e vão levar para casa o que elas querem e o que elas precisam. Então, eu vejo assim que nosso estúdio tem essa pegada e está tendo um resultado assim bastante expressivo de resultado. Se a gente tivesse oportunidade aqui, eu ia mostrar um laudo que a gente tem aqui, que a gente avalia a mente, a gente avalia o corpo, e um resultado extraordinário que eu proporcionei no aluno em apenas um mês de treinamento. Mas esse seria um bate-papo, uma outra conversa. Pode passar, por favor? Então, continuando essa análise do ambiente. Oi, pode falar. Desculpe interromper, eu gostaria de fazer uma pergunta. Pode perguntar, à vontade. Em relação ao CrossFit e musculação, eu sei que tem uma certa diferença, qual é? Olha, o CrossFit, ele trabalha muito, eu vejo assim, muito estilo de potência, sabe? A maneira como a modalidade ela é colocada, eu vejo que exige a característica muito constante, né, e a predominante dentro do CrossFit é potência muscular. Porque você faz os snatch, faz os arranques, faz o levantamento terra, então tem muita questão de potência. Mas os dois são treinamento de força. O que eles são similares? Os dois são treinamento de força. Os dois têm tanto força, tem esteira para correr, tem corda, tem cardiovascular. Mas o CrossFit ele fica muito próximo do treino de potência, muita potência, muita potência. Na musculação, a gente trabalha muito mais força, 10, 12 repetições máximas, então a gente muda um pouquinho a característica. Mas como resultado, os dois conseguem gerar o mesmo resultado, força, hipertrofia, potência, mas a vantagem que eu vejo, assim, às vezes, de uma atividade coletiva, tá? Não é da musculação, né? Mas é porque, como no CrossFit eles conseguiram colocar aquela onda de vamos lá, vamos bater a meta do dia, tem o WOD, tem os PRs que as pessoas têm que bater, tem a motivação, tem o grupo. Eu vejo que as pessoas se engajaram muito mais, principalmente aquelas pessoas que não têm tanta disciplina em treinar intenso, e encontraram no CrossFit, pela motivação, pela música, pela forma que é conduzido, mais pilha para continuar treinando. A musculação é ótima, mas se a pessoa não tiver disciplina para permanecer ali na musculação, ela muitas vezes ela sai. Tem um público cativo da musculação, que são os marombeiros, né? E as pessoas que já entenderam a musculação como uma forma de ter saúde, mas muita gente não consegue permanecer na musculação porque ela é solitária. Então, o CrossFit ele incorporou isso, o coletivo, e ele tem conseguido crescer bastante, né? Mas em relação ao resultado, os dois, dependendo da maneira como você prescreve, dá para gerar os mesmos resultados de força, de potência, né? E, enfim, é mais ou menos só essa coisa. O CrossFit tem mais circuitos, né? Tem uma característica, não é bem de circuito, né? Mas fica próximo ali do circuito, né? Mas eu costumo dizer que ele é mais, ele trabalha mais a valência da potência. O que é potência? É força com velocidade, explosão. Por isso que há um risco maior de lesão. E há mesmo, tá? Não é falando mal da modalidade, é o risco da modalidade. Tanto é que ela é incorporada como esporte. Porque quando você trabalha com potência, que é força e velocidade, e quando você está fadigado, o seu corpo está fadigado e você está trabalhando com força e velocidade, há uma tendência de você comprometer o padrão motor, ou seja, você fazer o movimento de uma forma errada. Então, você trabalha muito mais próximo ali daquela margem de lesão. E a gente percebe, eu fazia CrossFit na companhia atlética e via muitos praticantes de CrossFit volta e meia entrando para a sala de fisioterapia para tratar alguma coisa e voltava. Por essa característica de potência, vamos lá, vamos bater mais. E quando você está cansado e vai gerar potência,
potência é força vezes velocidade, a tendência de você se machucar é maior. Então, é preciso ter essa atenção em padrão de movimento. Você está fazendo muita coisa com peso livre, então você precisa ter padrão de movimento. O professor precisa ter essa responsabilidade de fazer exercícios educativos, tá? Para que o aluno faça a atividade com segurança. Tem excelentes profissionais que atuam no CrossFit, mas eu posso dizer que também tem profissional que não se preocupa muito com técnica, e aí é onde começa o risco da modalidade. Não, o problema não está na modalidade em si, mas em si na condução que alguns profissionais têm de acordo com a modalidade. Né? Por isso, gente que faz CrossFit há muito tempo não teve lesão, né? E teve excelentes resultados. Respondi? Tá bom, professor, obrigada. Nada. Então, assim, o mundo da malhação tem sido um terreno fértil para o nascimento de pequenas e médias empresas. De acordo com a Associação Brasileira de Franchise, há mais de 6 mil franquias relacionadas à vida saudável. Academias, restaurantes, vestuários, calçados. Então, nós temos percebido realmente um movimento de vida saudável, né? As pessoas têm entendido que ter vida saudável é importante e a gente está na onda crescente da atividade da educação física como um fator. Tanto é que agora, durante essa pandemia, o que se está em discussão, realmente, o presidente Bolsonaro já sancionou, colocando o profissional de educação física como profissional essencial. Isso, para a gente, é uma grande conquista. Recentemente, isso já tem uns 2 anos, que teve uma portaria do Ministério da Saúde colocando o profissional de educação física como nos autorizando a trabalhar também na parte de saúde mental, que era restrito para a psicologia. Claro que a gente não vai usar os protocolos de psicologia, mas nós, enquanto profissionais de educação física, a educação física entrou como uma perna, como um apoio à parte da saúde mental, e isso para a gente é fantástico. Então, eu vejo que a educação física está tomando esse lugar que é dela, né, que precisa ser dela, da importância em relação ao benefício que nós geramos para a sociedade. Né? Pode passar, por favor? Então, tá aí, né, alta na procura de mercados de alimentos saudáveis, né? Então, pode passar. A gente percebe aí, a rede Biomundo crescendo bastante, Brasil afora, né, com alimentos saudáveis. Então, as pessoas, elas têm realmente entrado nessa jornada de que quer ter saúde, né? E aí eu te pergunto, né, quem nós somos nesse contexto, né? Eu te pergunto, você está formando em educação física, eu preciso saber de você, por que você está formando em educação física? É só porque você gosta de jogar uma bola? É só porque você sempre gostou de fazer esporte? Né? Isso pode ser o fator que te levou para a educação física. Mas quando você sai da educação física e for para o mercado, você precisa entender o seu papel, né? Quem de fato nós somos, qual é o nosso propósito enquanto profissional de educação física e o que nós podemos levar de benefício para a sociedade como um todo. Pode passar? Né? Então, é importante a gente responder isso para quê? Para que a gente tenha foco, tá? Porque, além de começar, é preciso persistir. Lembra o profissional ATPCP? Começa, faz barulho, eu sou o cara, eu sou isso, aquilo, outro, daqui a pouco ele sumiu. Cadê o cara? Sumiu. Aí tem aquele outro que daqui a pouco, a profissão tá ruim, a aula tá baixa, aquilo, outro, ele fica um pouco mais de tempo, daqui a pouco desiste. E o profissional estudativo não, ele persiste. Ele vai renovando, ele vai entendendo o mercado, ele, agora tem isso que tem que fazer, agora eu vou incorporar mais isso, e ele vai caminhando na jornada do profissional, colhendo bons resultados, né? E aí eu te pergunto, qual desses 3 profissionais você vai ser? Certamente eu estou vendo aqui, eu acho que são 41 pessoas na sala, né, assistindo aí. Né? Desses 41, eu te digo, né, que eu acho que, vamos ver, né, se pelo menos a metade se torna profissional oxidativo. Muitos de vocês, infelizmente, vão desistir ao longo da jornada. Isso é estatística, tá? Muitos de vocês estão aqui pilhados e tudo mais, mas chegar, desistiu. Né? Talvez porque você não criou um projeto de gestão, né, para a sua carreira. Então, eu vou te dar alguns princípios importantes para você realmente construir uma jornada longeva na sua carreira. Pode passar? Então, assim, eu gosto muito desse modelo Farm. Pode passar já as 3, né? O que significa Farm? É isso, é foco, você tem que ter foco,
E não adianta você ter foco, às vezes a gente planeja um monte de coisa, mas não vai para ação, né? Fala, pô, tive um monte de ideia, mas não coloquei em prática, não adianta. Você tem que ter uma ação, né? Agir mesmo, começar a ir para o campo de trabalho, começar a fazer. Você precisa avaliar os resultados que você faz para a sua vida. E você lembra do ciclo de Krebs? Você tem que fazer melhoria contínua. Tem que estar, opa, agora tem que entender isso. Opa, agora vou aqui. Pô, agora vou experimentar isso. Né? Se você tem foco, se você age, se você sabe os resultados que você quer alcançar e você melhora continuamente, com certeza a sua carreira vai ser longa, tá? A sua carreira vai ser longa, porque o mercado, ele mudou. Eu vou falar um pouquinho dessas mudanças nas eras da educação física, e é importante você entender essa dinâmica de mudança do mercado para você realmente já se posicionar quando tiver formado em educação física. Pode passar? Então, pode passar também. O que é desempenho, né, para você ter um desempenho profissional? Desempenho é isso aí, ó. Seu potencial menos as interferências. Às vezes, né, quem falou foi esse Donner, em 2010, às vezes você é um cara que tem muito talento, tem um potencial grande. Mas se você não tirar as interferências, né, que te atrapalham de impedir, de avançar, você pode sucumbir no meio do caminho. As interferências, essa é isso, né? É um problema na academia, é uma aula que não foi valorizada, né? Então, quando você tira até as suas próprias procrastinações, e você fala, pô, tem esse projeto, mas não coloquei em prática. Então, para você ter desempenho, você tem que ter um potencial, você precisa acreditar naquilo que você vai fazer, você precisa desenvolver as suas habilidades e tem que reduzir as interferências, que aí você vai avançando. Lembra, a construção de uma carreira é uma jornada, tá? Então, se você não gostar da jornada, né, você não gostar do processo, né, você não vai encontrar propósito, você pode desistir ao longo do caminho. Eu sempre gostei do processo, sempre gostei da aula, sempre fui pilhado, sempre dei aula, assim, motivado e tudo mais, e até hoje. Estou 23 anos dando aula e eu entro hoje como se fosse a primeira aula. Né? Você vê, nosso estúdio está fechado em função do lockdown. Mas eu estou fazendo live, todo dia a gente entra ao vivo 2 vezes por dia, os nossos alunos em casa, e eu entro com vontade. E eu estou conseguindo reter os nossos alunos, mesmo treinando em casa, numa tela de celular, mas eu entro com tanta vontade que as pessoas falam, cara, você entra na minha casa com tanta energia e que dá gosto de fazer as suas lives. Então, é isso, né? Eu reduzo as interferências, pego o meu potencial e busco desenvolver ao máximo. Pode avançar? Então, vamos falar sobre interdependência. Para você ser um profissional longevo, você tem que ser interdependente, tá? E a interdependência é isso, é a relação de dependência entre uma coisa e outra. É o estado de condução dos indivíduos que estão ligados por uma relação de dependência mútua. Não adianta fazer as coisas sozinho, tá? Você não vai conseguir. Tem uma frase que eu gosto que diz o seguinte: sozinho você pode ir até mais rápido, mas juntos você vai mais longe. Lembra do potencial do sistema TPCP. Às vezes você vai sozinho, faz aquele barulho, mas daqui a pouco você não aguenta, e aí você sucumbe. Né? Mas quando você tem interdependência, quando você trabalha em parcerias, você consegue realmente se manter constante no longo prazo. Pode avançar? E aí eu tive uma vez uma palestra, né, até com o diretor, pode pode com calma aí, isso, dá uma seguradinha, pode segurar até aí. Essa palestra, quem nos deu uma vez, foi até o presidente da Companhia Atlética, que ele veio para Brasília, nós fomos para o Hotel Grand Mercury, ficamos lá numa sala e tudo mais, ele deu um treinamento sobre os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes. Né? E aí eu gosto dessa jornada, que é bem interessante. Vocês são estudantes de educação física ainda, né? Então vocês estão no estágio da dependência, vocês ainda dependem do diploma para começar a atuar, vocês ainda não atuam na área, né? Vocês ainda estão dependendo de uma formação para você começar a entrar na jornada, tá? Então vocês estão na base da pirâmide aí, tá? E aí quando você pega esse seu canudo e vai para o mercado do trabalho, tem 3 atitudes importantes que você precisa desenvolver, e você já pode desenvolver desde já, para você entrar no segundo estágio, tá? A primeira atitude é proatividade.
né? Hoje nós estamos vivendo uma geração muito acomodada. Você vê, como é que eu entrei para atuar no mercado de academias? Eu fui deixar um currículo numa academia para estagiar na musculação. E eu fiquei batendo um papo com a dona da academia, ela falou, pô, eu não preciso de professor de musculação, tem um monte de professor de musculação. Eu preciso de professor de ginástica localizada. E esse eu não acho no mercado. E eu falei, bom, eu nunca fiz nenhuma aula de ginástica localizada, não tenho a menor ideia como é que é isso. No bate-papo ali, ela gostou ali da conversa, mas ela falou, olha, vou fazer o seguinte, eu vou abrir o espaço aqui da academia para você, você vem, fica fazendo aulas, e um dia eu te testo. Se eu perceber que você tem potencial, eu dou o horário para você. E aí, o que eu fiz? Meu primeiro ato, eu fui proativo. O que eu fiz? Eu fui para casa, troquei de roupa, voltei no mesmo dia e já entrei para fazer aula. Ela, no primeiro momento, ela falou, pô, vamos ver se esse cara é fogo de palha. E durante 3 meses, eu fiz aula de ginástica localizada praticamente todos os dias. Eu me lembro que eu faltei apenas 2 vezes, né? Uma vez eu tinha prova na faculdade, e aí eu fiquei estudando um pouco mais, e numa outra vez eu tive uma dor de barriga terrível, não consegui ir. Mas no final desses 3 meses, na época eu ainda não tinha conselho de educação física, ela me colocou para dar uma aula experimental, gostou da aula e me deu horário, ou seja, eu já comecei ganhando aula de professor. Isso eu estava no 3º semestre de faculdade. Na época eu podia fazer isso. Eu já comecei a assumir turma, ou seja, eu fui proativo, né? E aí depois começa com o objetivo em mente. Aí eu me recordo quando uma vez me falaram, essa proprietária falou de jeito, Ricardo, se você quiser ser professor de ginástica mesmo, você precisa fazer a aula de um camarada que é fera, né? Que ainda dava aula de ginástica, que é o mestre Tabosa. E ele foi quem formou todos os grandes nomes de ginástica localizada de Brasília, foi ele que participou direto da formação. Ele falou, hoje ele vai estar dando aula numa academia, dá um Ribeiro, mas vai lá. Eu peguei o carro e fui. E nesse dia, a aula dele estava com energia tão grande que eu fui, depois terminou a aula, eu botei o som alto, fui para a faculdade dizendo, eu vou ser professor de ginástica, eu vou ser professor de ginástica. Ou seja, naquele dia eu coloquei um objetivo em mente. Começa com objetivo em mente. Eu falei, eu vou ser professor de ginástica. Eu vou. E aí o terceiro hábito comece com o mais importante. O que era mais importante para mim naquele momento? Era fazer aula. Aí eu comecei a fazer aula, fui na academia do Boca, fiz aula com o professor Boca, que era referência, hoje ele é sócio da Academia Unic. Fui fazer aula dos grandes nomes, comecei atrás dos nomes da ginástica, né? E fui atrás. Então, para mim, o que era mais importante naquele momento era experimentar, era fazer aula. Eu fazia aula, depois terminava a aula, eu anotava tudo que eu entendia, e eu ia com aquelas anotações, repetia o que eles faziam, nem sabia às vezes o que eu estava fazendo, mas eu ficava repetindo. Então, eu fui proativo, aceitei o convite para poder fazer aula de ginástica, comecei com o objetivo em mente, falei, pô, preciso ser professor de ginástica depois da aula do Tabosa, e comecei com o mais importante, que foi fazer a aula de outros professores, né? E aí, pode avançar? E aí eu saí do estágio de dependente, eu comecei a conquistar a minha vitória particular. Eu comecei a me tornar independente, ou seja, eu me tornei professor de ginástica, eu comecei a ganhar dinheiro e falei, opa, hoje eu já sou independente, hoje eu já posso chegar numa academia e falar, pô, dou aula de ginástica, né? E aí, para você ter um hábito eficaz, para você ser duradouro, não basta ser dependente, você precisa ser interdependente. E aí você precisa começar a pensar ganha-ganha. E aí aquele negócio, você vai fazendo parcerias, as parcerias só é bom se os dois lados ganham. Aí eu comecei a indicar alunos para nutrição, comecei a fazer parcerias com um profissional da área de nutrição. Como eu não atuava na musculação, eu comecei a treinar musculação, conversar com os profissionais da área de musculação, entender de musculação também, trazia a princípio da musculação para dentro da sala de ginástica. Aí eu comecei a compreender, né, assim, o quinto hábito, né, compreende primeiro para você depois ser compreendido. E aí eu ia para as outras modalidades para poder compreender o que estava acontecendo, entender, tirar o olhar da crítica, né? Eu sempre, de verdade, eu sempre fui um cara que falo bem de todas as modalidades, porque todas têm os seus benefícios, têm as suas qualidades. E aí eu comecei a criar sinergia, que é o sexto hábito, né? Ou seja, quando você começa a falar bem de um profissional, isso eu aprendi com uma professora, né? Professora Nilzinha, que foi minha professora da faculdade, e ela falava o seguinte, bons exemplos, eu cito o nome e digo onde trabalha. Os maus exemplos, eu só falo o exemplo, mas eu não digo nem o nome da pessoa, para poder também não ser antiético. E é isso, eu entendi isso que a Nilzinha me falou, e eu comecei a falar bem das pessoas, né, elogiar e eu fui criando sinergia, e aí eu fui construindo uma rede
profissionais também que gostavam do meu trabalho, que me indicaram, e isso me tornou interdependente. Entenderam a jornada, né? Então, você começa a construir a sua jornada para você realmente, as pessoas começarem a falar bem do seu trabalho, você conseguir. Hoje eu posso entrar das 20, mais de 20 academias que eu trabalhei, né, das que ainda estão abertas, se eu chegar em qualquer uma delas e falar, pô, queria treinar hoje aí, eu tenho porta aberta em todas. Posso dizer a verdade, que posso ser bem sincero, tenho uma porta aberta em todas, né, de chegar e treinar e bater um papo com um profissional, porque eu tive essa atitude ao longo desses 23 anos de trabalho. E aí o sétimo hábito é isso, né? Você vai afinando o instrumento, você vai fazendo isso várias vezes, no primeiro momento é difícil, mas aí você vai fazendo isso repetidas vezes, você vai ficando muito natural. Daqui a pouco você se torna isso que você planejou. Porque quando você planeja uma coisa, você ainda não é aquilo. Você só planeja, você se imagina. E aí, quando você começa a fazer repetidas vezes aquilo ali, você vai incorporando aquilo como hábito, quando você menos percebe, você se tornou aquilo que você planejou. E aí é que é bonito na jornada. E você, de fato, começa a trabalhar com coerência. As pessoas começam a perceber que aquilo que você fala é aquilo que você faz. E não existe nada melhor para convencer as pessoas como a coerência daquilo que se fala e daquilo que você faz. E aí você não tem jeito. As pessoas falam, pô, eu posso até não gostar da aula dele, do trabalho dele. Cara, mas o que ele faz é bacana. Eu percebo que tem valor. Por quê? Porque ele é coerente. Então, essa é a jornada. Não é da noite para o dia, mas você vai construindo isso. Pode avançar, por favor? Até aqui está fazendo sentido, né? Pode passar o slide, por favor? Então, vamos entender um pouquinho mais do mercado fitness, né? Vai, avança. Bom, vamos falar aqui das eras da educação física, né? Nós temos aqui 3 eras da educação física. A primeira era, eu peguei essa primeira era, né? Lá em 1997, quando eu entrei, ainda era a era muito do músculo. A gente pensava só em músculo pelo músculo, né? Tanto é que eu fui muito criticado quando eu decidi sair de uma empresa multinacional para ir para a educação física. Tu vai para a educação física, ainda tinha aquele estigma, né? Que o professor de educação física é o cara que chegava de fusquinha, com apito, barrigudo, ia para debaixo de uma árvore e soltava a bola para a molecada jogar bola. Essa era a visão da educação física na época. Era músculo, né? E aí, o pessoal tomava bomba, tudo mais, só queria saber disso, né? E aí depois foi avançando, a segunda era, veio a era do coração. E aí a gente entendeu a importância dos exercícios cardiovasculares, dos exercícios que antigamente dizia, né, os intervalados anaeróbicos, hoje virou HIIT, né? Que nada mais é do que intervalado anaeróbico. E a gente começou, eu dava muita aula de spinning, aí tinha os treinos, né? Treino de endurance, treino de intervalados anaeróbicos, treino de montanha, treino contra relógio, e a gente começou a entender a importância disso para o coração. E aí agora, num momento muito recente, a educação física entrou na terceira era, e eu acho que não tem como expandir mais que isso, que é a era da mente. Então a gente começou a entender hábitos, entender mudança de comportamento, para poder fazer toda essa transformação nos nossos alunos. Então, hoje, a educação física está nessa terceira era. Tanto é que nós temos um check-up aqui que nós avaliamos de 0 a 100% como a pessoa está de mente, de 0 a 100% como ela está de corpo. E hoje a gente prescreve hábitos e nós prescrevemos coisas de mente também. E é muito interessante. E eu falo, vocês que são novos, né, provavelmente vão passar por isso também numa jornada, tá? Porque eu costumo dizer, eu quando era menino novo, eu pegava as alunas novas também, e que estava interessada só em aumentar a bunda, aumentar peito, normal, faz parte. Enquanto vocês estiverem com alunos novos prescrevendo, é muito abstrato você falar de mente para cara que só está querendo treinar para botar a sunga e ir para a praia. Então é natural, viva esse processo também, tá? Então entenda de método de treinamento de força, entenda de método de treinamento de alta intensidade, promova resultado em você primeiramente, nos seus alunos. Mas entenda que você vai ficar bastante tempo na jornada. Se você está se formando e quer ser um profissional de educação física, você vai avançando com o tempo. Daqui a pouco você vai entendendo mais de coração, e vai chegar uma hora que você vai começar a entrar no público mais maduro e você vai começar a ter que falar de mente também. Mas já entenda isso desde já, porque você pode acontecer de estar ali na sala de musculação
e chegar uma pessoa mais velha e vai passar por uma prescrição. Então, é importante você entender que a educação física chegou nesse contexto de mudança de hábito, para você realmente começar a avançar e entrar nessa era, porque não tem mais jeito. Nós entramos aonde precisava entrar, que é na mente, e você entendendo isso, precisa se preparar. Pode avançar? E nós temos também o mercado brasileiro passou por algumas eras também, né? Nós tivemos aí a pré-história, que a pré-história está voltando agora, né? Que era a calistenia. A calistenia era antes, lá atrás, e agora ela está voltando com força total, a calistenia. Cazuza já dizia na sua canção, né? Que eu vejo o futuro repetir o passado e eu vejo um museu com grandes novidades, né? O tempo não para. Lembra dessa música? Eu vejo o futuro repetir o passado. E eu vejo um museu com grandes novidades. O tempo não para. E é isso. A calistenia, que era histórica, né? Está voltando. É o futuro repetindo o passado, né? E aí nós tivemos a era, né? Na época da aeróbica, né? Teve a aeróbica de alta intensidade. Era muito bacana esse período. Eu peguei o finalzinho da aeróbica. Não cheguei a pegar a aeróbica, mas eu lembro de assistir campeonatos de aeróbica. Teve um campeonato grande ali no Conjunto Nacional, isso nos anos 80 e tal, e aí depois veio a era do cardápio. O que era? A academia virou o clube de cardápio. Você pode fazer musculação, mas se você fizer musculação mais ginástica, você vai pagar um pouco mais disso, e aí depois você pagava segmentado, né? Aí depois veio a era músculo, né? Vamos lá, é hora de ficar... Lembra do Paulinho Cintura, vocês vão lembrar, né? Isso! Saúde é que interessa, o resto não tem pressa. Camiseta regata, vamos ficar forte. Aí depois veio a era dos programas, veio a Body Systems, começou a Body Pump, Body Combat, Body Attack e Body Step, e veio trazendo os programas da Body, né? Da Body Systems, aí veio Step, veio outras modalidades. E aí depois a gente entendeu que a gente precisava entrar em vendas, a academia não podia ser uma coisa amadora, e aí a gente começou a entender sobre vendas, e aí o departamento foi criando consultorias de venda para a gente poder se transformar a academia na empresa, e a gente foi entendendo depois que a sexta era, que não bastava vender, a gente precisava de retenção, e a gente criou também departamentos, né, de telemarketing, de atendimento, para poder acompanhar os nossos alunos. E aí chegou na sétima era, que era da gestão. Então, assim, agora a academia não é só mais o professor que se transformava em dono de academia. Ele pode até ser esse professor que se transforma dono, mas ele precisa ter uma equipe de gestão. A gente precisa entender vendas, retenção, índice de conversão, nós precisamos entender faturamento, meta de crescimento. Então, por mais que sejamos pequenos, no meu caso aqui do estúdio, nós temos um sistema que nos dá esses resultados de gestão para a gente poder tocar o negócio. Sem gestão, a gente quebra. E é por isso que a gente fala de gestão, e aí o próximo slide fala justamente de gestão de carreira, porque é importante você saber gerir a sua carreira se você quer ser longevo, tá? Pode avançar. E aí a primeira coisa que você precisa, a primeira análise que você precisa fazer é justamente essa, né? Essa análise macroambiente. Eu acabei de dar uma análise macroambiente. Mercado, academia, quantas academias tem, as pontas da pirâmide, ou você é alto preço, ou você é baixo preço, ou você é nicho. Você tem que entender que o mercado foi para a área de mente agora, teve a era do músculo, teve a era do coração, agora tem a área de mente. Você entende que para você tocar um negócio, você precisa ter gestão. Já tivemos as eras lá da educação física, mas agora tem que ter gestão. Então, você entendeu o cenário, você entendeu o mercado. É importante. Falar, opa, então aí você decide. Eu vou avançar nesse mercado ou vou pular fora? Né? Eu entendi o mercado, você sabe. E aí, eu vou cair para dentro ou vou cair para fora? E aí, se você decide cair para dentro, né, o próximo passo é você montar a sua estratégia de formação profissional. E aí passa por essas análises. Pode avançar, por favor? Primeiro, você precisa saber qual é a sua missão. Você precisa construir uma missão profissional sua. Por quê? Porque se você não sabe para onde vai, qualquer lugar serve. Essa frase é antiga, né? Se você não sabe para onde vai, qualquer lugar serve. E aí, quando eu te procuro, eu te pergunto, você vai para o mercado de educação física, eu te digo, qual vai ser a sua missão nesse mercado?
Se você não tem essa resposta, começa a amadurecer isso, né? Pode avançar. Você entender a sua missão, o próximo passo vai ser a sua visão. Onde é que você quer chegar? Eu vou dar uma estatística, lembra que a educação física chegou na área da mente. E eu vou dar 2 números importantes que você vai entender o mercado um pouco, que você vai atuar. Em meados de 2015, a Organização Mundial da Saúde lançou uma estatística dizendo que em 2020 a depressão seria a segunda maior causa de doença incapacitante no planeta Terra. 2020 chegou, já passou, né? Estamos em 2021, mas de fato aconteceu, né? Veio pandemia e de fato as pessoas estavam adoecidas mentalmente e a depressão se tornou de fato a segunda maior causa de doença incapacitante. E aí, esse ano já saiu uma nova estatística da Organização Mundial da Saúde que disse que em 2030 a depressão ela vai ser a primeira. Então, se você olha para o lado e percebe um monte de gente deprimida, se você olha para o lado e percebe um monte de gente se atirando de cima do prédio, tirando a própria vida, em 2030 vai ser muito pior. Eu queria dar uma notícia diferente, mas não é isso que a Organização Mundial da Saúde diz. Então, eu falei que abriu uma portaria do Ministério da Saúde, nos autorizando, nos capacitando para atuar justamente nessa área de saúde mental. Então, você enxerga que em 2030, daqui a 9 anos, muito mais pessoas estão adoecidas. E eu te pergunto, em que lado que você vai estar? Você vai estar deitado num divã de um psiquiatra, tomando medicamento, fazendo terapia, ou você vai estar numa outra ponta, enquanto profissional de educação física formado, e falar, vem comigo que eu vou te auxiliar nessa sua mudança de comportamento, nessa sua mudança de hábito, e eu te garanto que se você fizer o que eu vou te prescrever, você vai encontrar não só qualidade de vida, mas você vai encontrar sentido na sua vida, e eu posso ser, e eu serei esse agente transformador, para daqui a pouco você, através do seu médico, começar a tirar medicamento e começar a reencontrar, fazer a sua fisiologia trabalhar por você, e você encontrar saúde, bem-estar, qualidade de vida, equilíbrio emocional, equilíbrio mental. Então, você precisa se perguntar, aonde você vai estar, é a visão, né? Onde você quer chegar? Você quer chegar deitado num divã, se tratando com medicamentos? Ou você quer estar, daqui a 9 anos, profissional, né, já com muita coisa feita, e falando, vem comigo que eu vou te alavancar. Porque mercado vai ter, gente adoecida vai ter, gente precisando do nosso trabalho vai ter. Então, o nosso negócio, educação física, ele só vai crescer. Porque daqui para frente, crises e mais crises vão chegar. Pessoas desesperadas vai só aumentar. E a gente precisa entender o jogo e se colocar, vem para mim que eu te resolvo. Tá? Então, campo de trabalho tem. E aí você passa para os valores, né? Quais são os valores, né? Você precisa se perguntar, do que eu não vou abrir mão para poder atingir os meus objetivos, né? Pode botar até a pergunta. Então, do que você não vai abrir mão? Porque eu tenho a minha missão, eu tenho a minha visão, eu sei que daqui a 9 anos as pessoas precisarão mais do profissional de educação física do que hoje, mas para eu poder chegar lá bem, eu não posso abrir mão de algumas coisas, eu não vou abrir mão de alguns valores. Por exemplo, aí valor é muito pessoal. De repente, na sua família, espero que não, mas de repente na sua família não se tem valores morais, não se tem valores éticos. E talvez você vá para o mercado trazendo esse legado da tua família, de irresponsabilidade, de desonestidade, não sei de onde você veio, né? Mas se você veio de uma família onde tem valores morais, valores de você não passar ninguém para trás, valores de respeito ao próximo, valores éticos, você não abre a mão desses valores para você atingir seus objetivos. Talvez pode demorar até um pouco mais de tempo, mas você vai ser verdadeiro e você vai chegar lá na frente construindo um legado, né? Um legado que vale a pena. Então, quando eu falo de valores, é isso. O que eu não vou abrir mão para poder chegar lá na frente e ter os meus objetivos alcançados, tá? Pode avançar? Então, é isso. Você precisa construir. Qual é a minha missão enquanto profissional de educação física? Onde eu quero chegar lá na frente? Do que eu não vou abrir mão? E aí, a quarta análise, você vai falar de posicionamento. Bom, o que é posicionamento? Posicionamento é aquilo que vem aqui, ó. Qual é a imagem que eu quero passar para o meu público? Eu digo, né, que nós temos que dar um show para o nosso público todos os dias. Quando eu falo de posicionamento, eu estou vendo aqui que a Laila Gabriela, ela está aqui conosco. Se eu chegar para a sua família, para os seus amigos, e perguntar
quem é a Laila Gabriela? As pessoas vão dizer, aquilo que ela fala direto, sem pensar da Laila Gabriela, é o posicionamento que as pessoas têm em relação a Laila Gabriela, né? Nós temos aqui a Bruna Pereira. Se eu chegar a falar desse jeito para os seus amigos, quem é a Bruna Pereira? Se as pessoas falarem, pô, a Bruna Pereira, pô, mó picareta, né? Pô, já me passou para trás, já me pediu dinheiro emprestado, não me pagou, picareta, não vai nela não. Espero que não seja isso, tá, Bruna? Mas isso é o posicionamento que pelas suas atitudes, você gerou esse posicionamento na cabeça das pessoas, né? Então, por exemplo, tem aqui o professor Rafael. Sou não, aí, ó, boa. É isso aí, Bruno. É isso aí, espero que não. Né? Se eu falar desse jeito, se eu perguntar para vocês aqui, estudantes, quem é o professor Rafael da Silva? Pô, o cara está sempre trazendo coisas novas, está montando palestra, está convidando o professor para poder trazer um negócio e tudo mais. Então, esse é o posicionamento que vocês têm em relação ao professor Rafael. E como é que nós construímos o nosso posicionamento? Nós construímos através da atitude diária. Você fala, cara, eu quero ser visto dessa maneira. Então, você começa a se comportar da maneira como você quer ser visto, mesmo que você não seja ainda aquilo, mas à medida que você vai fazendo, você vai se transformando naquilo que você se planejou. Por isso que é importante você escrever isso, começar desde já a pensar qual é a sua missão, qual é a minha visão, o que eu quero ser daqui a 10 anos, do que eu vou abrir mão para poder atingir meus objetivos, e o que eu quero, como é que eu quero que as pessoas falem de mim, e você já começar a se comportar da maneira como você quer que as pessoas falem de você, porque as pessoas vão começar a perceber coerência naquilo que você fala, naquilo que você faz, e isso vai te construir, sério, é poderoso. Acredita, é poderoso. Né? Eu fiz isso e faço isso até hoje, é poderoso. Pode avançar? E aí você tem que ter foco, né? A foco é isso, cara. Você planejou, repete, repete, repete. Então, para você formar a sua jornada de carreira, é isso. Missão, visão, valores e posicionamento. Você precisa escrever, não basta pensar. Comece a escrever desde já qual é a sua missão, qual é a sua visão, quais são os seus valores, qual é o posicionamento que você quer ter no mercado. Escreve isso, porque aí você, quando olha aquilo ali todo dia, você vai para o seu dia com muito mais assertividade naquilo que você vai fazer, com foco, e aí você vai construindo a jornada. Pode avançar? Então, você vai construindo isso, né? Porque você entendeu o mercado. Lembra? Primeiro você construi a carreira, você entende o mercado, constrói a sua visão, a sua missão, seus valores, seu posicionamento, tem foco, e aí você vai avançando um pouco mais. O próximo passo para você construir, pode avançar, é isso. Você tem que refletir também sobre alguns aspectos. Avança mais uma. Que é sobre missão. Aí eu vou abrir aqui a minha missão, tá? Isso está escrito, né? Professor Rafael, me corrija se eu estiver errado, você recebeu e-mail meu, né? No final, no rodapé do e-mail, tinha a minha missão escrita lá embaixo ou não? Não sei se você chegou a observar. Pode voltar aqui um pouquinho, pode voltar mais uma. Então, pode voltar mais uma, por favor. Essa é a minha missão, né? Eu construí a minha missão. Avança, avança, deixa na missão, por favor. Essa é a minha missão, que foi construída, pensada com o tempo, né? A minha missão pessoal é essa, tá? Permanecer fiel a Deus, servir honradamente a minha família e tornar feliz a humanidade por meio do exercício. Aí, ó, como eu falo sobre servir honradamente minha família, eu falo isso aqui, ó. Aqui, ó. Tô com meu filhão aqui do meu lado, tá? Tá aqui no meu estúdio, e ele vem aqui pro estúdio, passa, assim, os dias comigo. Isso, para mim, é importante demais, né? Então, assim, quando eu falo, eu tô cristão, né? E eu falo, eu preciso servir honradamente a Deus, eu preciso, né, permanecer fiel a Deus, eu preciso servir isso aqui, ó, essa esfera, dar bons exemplos, e eu quero tornar feliz a humanidade. Vai lá, dá um beijo. Vai lá. Coloquei o e-mail aí, professor, mostrando. Isso. Mostrei o e-mail que você mandou. Isso, aí, tá? Então, quando eu mando o e-mail, tá ali a minha missão, ó, né? Permanecer fiel a Deus, servir honradamente a minha família e tornar feliz a humanidade por meio do exercício. É o rodapé dos meus e-mails. Por quê? Isso eu faço há muitos anos. Porque aí eu me apresento e, principalmente, toda proposta que me façam comercialmente, pessoalmente e tudo mais, eu preciso balizar sobre essa fonte.
Cara, pô, vamos fazer um negócio aqui. Eu falo, bom, se eu fizer negócio com essa pessoa, com essa empresa, eu vou continuar mantendo a minha fidelidade a Deus? Sim, beleza. Eu vou continuar servindo a minha família de forma honrada? Sim. Isso contribui para eu tornar feliz a humanidade com o meu exercício? Sim. Ótimo, vamos fazer negócio. Assina aqui, vamos nessa. Agora, se me der alguma proposta que me vá fazer eu desviar minha conduta com a crença que eu tenho em relação a Deus, que vai me fazer não servir a minha família de uma forma honrada, ou não tem a ver com a minha missão de tornar feliz a humanidade por meio do exercício, eu simplesmente digo não. Eu digo não mesmo, eu falo não, por quê? Porque não tem a ver com a minha missão. Não trabalho dessa maneira. Entende? Fica muito mais fácil você dizer sim ou não para as ofertas que te propõem. E eu construí também a missão, visão e valores da minha empresa. Né? Essa é a minha missão. Pode avançar, por favor? A missão da minha empresa está aí, ó. Cuidar de pessoas de forma alegre. Então, quem trabalha na recepção, quem trabalha qualquer coisa que, se não tiver alegria, não quero que trabalhe comigo. Por quê? A minha empresa é alegre. A minha empresa ela é alegre. Depois vocês podem entrar ali, eu peço até depois, me procura lá no Instagram, @Ricardo Vilela. Tem as lives que nós estamos fazendo nesse período de treinamento. E você vai lá, olha, observa para ver se as nossas aulas não são alegres. Eu não faço isso com uma verdade. Né? Se eu estou falando outras coisas que eu não faço. Então, me acompanha nas redes sociais, você vai perceber que, diariamente, o que eu coloco nas redes sociais tem a ver com o que eu penso e eu faço. Né? Eu não sou perfeito, tá? Algumas coisas eu erro também e tal. Mas, quando eu tenho isso de uma forma planejada, orquestrada, fica muito mais fácil você ser coerente. Então, a minha empresa o objetivo da minha empresa, a missão dela é cuidar de pessoas de forma alegre, respeitosa, contribuindo para formações de hábitos saudáveis nos nossos alunos. Eu não estou preocupado só com o exercício pelo exercício. Eu estou preocupado com todos os meus alunos, com hábitos do dia a dia, como ele acorda, como ele dorme, se ele está estressado, se ele está ansioso. Tudo isso eu avalio e tudo isso nós prescrevemos. Para você ter uma ideia, nós prescrevemos, inclusive, perdão aqui no estúdio. Perdão, gratidão, porque a neurociência diz que quanto mais você agradece, quanto mais você perdoa, maior a estimulação na área do córtex frontal esquerdo, que era da felicidade. Se a pessoa não está perdoando, se a pessoa não está agradecendo, o córtex frontal dela não está sendo estimulado, né? E aí ela está infeliz, e se ela está infeliz, para desistir do projeto de saúde dela é fácil. É por isso que eu digo, buscar qualidade de vida sem ter propósito na vida é ilusão. Precisamos desenvolver todas as etapas. E eu trabalho também, inclusive, prescrevendo perdão, porque no nosso check-up a gente avalia isso e eu prescrevo perdão. E a nossa visão é ser um estúdio que promove a prática de bons hábitos nas pessoas, construindo uma sociedade mais saudável, sem fronteira. Esse sem fronteira eu acrescentei a partir do ano passado. Ano passado veio o lockdown, e aí eu falei, opa, precisamos ir para a internet. Nós criamos o programa RV Fit em Casa, uma jornada de 8 semanas. Depois, se quiser, pesquisa aí www.rvfitemcasa.com. É uma jornada de 8 semanas onde as pessoas fazem em casa. E eu entendi, falei, cara, não tem mais fronteira. E aí, esse ano, eu desenvolvi um programa de emagrecimento sustentável. Estamos na internet, atendendo as pessoas online. E aí, não tem mais fronteira. O que era reservado só aqui no meu espaço, acabou, não tem mais fronteira. Né? E os nossos valores, respeito, inovação, ética, amizade e amor ao próximo. Tá? Então, aqui, as pessoas que trabalham conosco, as pessoas que vêm treinar conosco, eu emano respeito e peço respeito. A gente precisa inovar, então eu estou sempre atrás de coisas novas. Né? Nós somos éticos, tá? Então, nós somos bastante éticos. Nós estamos formando aqui no estúdio um grupo, uma rede de amizade, que está muito legal. E a gente fala de amor ao próximo, né? Então, quando a gente tem isso muito claro, a nossa empresa vai avançando pautada nessa missão, nessa visão, nesses valores, e isso a gente vai construindo o posicionamento. Lembra quando as pessoas falam, oi, o estúdio Ricardo Vilela, o que é para você? As pessoas vão dar uma fala que tem que estar de acordo com a minha missão, com a minha visão, com os meus valores. Né? Avança, por favor. E aí a gente vai construindo, né? Aí o próximo passo é você fazer uma análise pessoal. Você precisa olhar para si e falar, cara, o que eu sou bom? O que eu sou forte? Eu sou uma pessoa comunicativa, eu sou uma pessoa que gosta de trabalhar com gente, eu sou uma pessoa que gosta de treinar, se eu gosto de treinar, vai ser muito mais fácil eu convencer, porque o exemplo é que convence, né? Muito mais do que as palavras. Começa a relacionar, você escreve, cara, com que eu sou forte?
Eu sou um bom comunicador, eu sou uma pessoa bacana, eu tenho carisma, eu sou uma pessoa alegre, eu sou uma pessoa comprometida, eu quando faço as coisas eu faço até o final, eu sou comprometido com o horário. Relaciona, começa a descrever os seus pontos positivos, as suas forças. E aí depois você vai no outro quadrante e fala, por que eu sou fraco? Eu sou desorganizado, nossa, eu sou preguiçoso. Relaciona os seus pontos fracos, tá? E aí depois você fala, quais são as oportunidades que tem no mercado? Eu te disse, em 2030, a depressão será a primeira maior causa incapacitante. Fala, opa, então eu preciso me transformar nesse profissional que entende de mente, porque eu sei que esse mercado de pessoas deprimidas vai crescer. Então, isso é uma grande oportunidade para o meu trabalho. Então, eu vou trabalhar com equilíbrio mente-corpo. Eu não vou trabalhar só com o corpo, porque daqui a pouco eu vou estar muito bem nisso e eu vou estar com umas pessoas que precisam disso me procurando. Né? E as pessoas, quando estão muito adoecidas mentalmente, pensando em morrer, quando você oferece uma solução, você pode até cobrar mais caro. Né? Você cobra um valor e fala, eu estou salvando a tua vida, não estou só botando bunda e peito para você. Eu estou salvando a tua vida, pessoa. Entendo isso. Então, vem comigo que eu vou te transformar. Quanto é que é? Você pode cobrar um valor mais caro, porque a pessoa ali, ela está realmente precisando daquilo. E o que a gente faz tem valor e vale a pena a gente cobrar o valor devido, sim. Tá? A gente não tem que ter pena de cobrar caro, não. Mas a gente precisa entregar aquilo que a gente vende. Tá? E aí você tem também que entender quais são as ameaças. Nós estamos em plena uma ameaça, né? O lockdown. Os estúdios são todos fechados. É uma grande ameaça para o nosso mercado. Eu entendendo que isso é uma ameaça, eu me antecipo. Bom, já que eu não posso atender presencialmente e eu tenho uma rede social, o que eu posso minimizar essa ameaça? Bom, vou para a rede social, vou atender meu aluno em casa, ele abre uma televisão e ele treina, ele não vai ficar sem treino. Então, eu percebo a ameaça e me antecipo, criando uma situação de mudança de estratégia, entende? Pode avaliar, pode mudar, por favor? Então, você vai construindo, né? Você entende o mercado, você define a tua missão, você define a sua visão, onde você quer chegar, você define os seus valores, aquilo que você não abre mão para atingir seu objetivo, você sabe qual o seu posicionamento, o que eu quero que as pessoas digam de mim, e você começa a agir da maneira como você quer que as pessoas falem de você, com muito foco. Você entende quais são os seus pontos fortes, e começa a trabalhar seu ponto forte. Você entende que aquilo é seu ponto fraco, e aí de duas uma, ou você se esforça muito para você melhorar o seu ponto fraco, ou você começa a fazer parceria. Cara, eu sou uma pessoa desorganizada. Pô, será que tem alguém que é organizado em planilha e que pode te ajudar? Começa a chamar quem é mais as pessoas que têm aquilo que você não tem para fazer parte do seu trabalho, para te ajudar. Pede ajuda mesmo. Né? E aí você vai pedir ajuda para as pessoas justamente naquilo que você é fraco. Pô, eu não sei de rede social, sou péssimo nisso. Né? Então, de repente, você chama alguém para te ajudar nisso, aos poucos, né? Hoje eu tenho um consultor, cara, o Adriano nos atende, ele mora em San Diego, na Califórnia, e toda terça-feira a gente entra com uma reunião com ele. Ele nos auxilia nos nossos processos de empresa, né? De finanças, de tudo, né? É um ponto fraco meu, eu não sou bom nisso. Então, tem a minha esposa que cuida do administrativo da empresa, e nós temos um consultor que nos orienta. E aí eu consigo ficar concentrado no que é meu ponto forte, em dar aula. Eu tenho a minha esposa que cuida do administrativo financeiro e eu tenho um consultor que nos auxilia nesse aspecto. Eu não entrei nessa área para poder ficar nesse meu ponto fraco, porque senão ia demorar muito tempo e eu ia perder tempo no que eu sou forte. Eu trouxe pessoas para me ajudar nessa questão e aí a gente consegue avançar. Entende as oportunidades, né? Minimiza as ameaças, vê o lockdown. Eu preciso minimizar as ameaças. Vou para a internet, vou botar um negócio lá, beleza, reduzir minha ameaça. Entende? Pode avançar. E aí, quando você já começa, aí você precisa fazer pesquisa do mercado. Você é profissional, então você tem que se perguntar, quem são as pessoas que se destacam no mercado? Quais são os pontos fortes dela? Quais são os pontos fracos? Bom, se aquelas pessoas são fortes naquilo ali, eu vou começar a imitar, é imitar mesmo, tá? Eu imitei várias pessoas ao longo da minha jornada. E aos poucos eu fui me transformando naquilo que eu imitava. E comecei daqui a pouco a fazer naturalmente. Daqui a pouco eu fui me transformando naquilo que eu imitava. Tá? E às vezes, quando eu percebi uma coisa que era negativa em alguma pessoa, eu não estaria falando mal dela. Eu simplesmente falar, isso eu não quero copiar dela. Isso aqui, para mim, não faz parte dos meus valores. Então, eu não preciso ficar falando mal.
Eu vou pegar aquilo que é positivo, não vou pegar aquilo que é negativo e vou dar o meu tempero. Então, ou seja, você equipara nos seus pontos fortes e começa a criar diferenciais em cima dos pontos fracos. Pô, se o cara fala mal dos outros, cara, mas ele é bom nisso. Então, eu não vou falar mal como ele fala, mas vou pegar isso que é bom dele e vou começar a pegar uma outra coisa que eu acho bacana de outros profissionais. E aí você vai fazendo pesquisa de mercado, balizando os profissionais que você admira. Avança. E aí, tem como, acho que teve um slide anterior que não passou, porque tem uma... A parte desse slide não carregaram. Uma pena, eu acho que não está conseguindo carregar, né? Não está carregando. Tranquilo, né? Porque eu ia mostrar, mas pode avançar, eu ia mostrar alguns profissionais no qual eu admiro. Então, quem é o professor Ricardo Vilela hoje? Eu ia mostrar aqui, porque bons exemplos a gente gosta de dar até nome, né? Não precisa avançar ainda não, tá? Tem um quadrante anterior que não passou, que são os meus profissionais. Os profissionais que eu me balizei. O professor André Sá, hoje ele está na Academia Unic, né? O mestre Taboski é a primeira voz dessa turma toda. Professor Marco Paulo, sócio proprietário da Unic. Tem o professor Boca, então, e tem o professor Henrique, na imagem anterior. Então, o que eu fiz? Quando eu entrei na Academia Júlia Diné, o professor André Sá era um cara que era extremamente detalhista, e ainda é até hoje. Ele observa se a pessoa cortou o cabelo, se a pessoa pintou a unha, ele sabe nome e sobrenome de todo mundo, e eu achei aquilo fantástico. Eu não sabia fazer isso. Eu falei, cara, eu preciso ser que nem esse cara, né? Aí eu comecei, na minha época, botar bloco de notas. Eu falei, pô, quando a pessoa vinha e falava o nome dela, eu botava no caderninho de notas. Na época não tinha nem celular com bloco de notas, né? Fulano de tal, eu botava alguma característica. E comecei a entender que saber o nome das pessoas era importante, porque o André Sá me ensinou isso. E aí eu comecei realmente, hoje eu sei o nome de todos os meus alunos, né? O André Sá é um cara de uma musicalidade muito acima da média. Eu falei, eu preciso aprender musicalidade com ele, né? E ele é um cara extremamente detalhista, né? Pô, tava sempre bem vestido, Eu falei, cara, eu preciso vestir bem como ele se veste. Então, eu comecei a repetir o André Sá. E aí, o Tabosa era o cara da aula com a energia maior que eu já vi. Foi o cara que me fez sair daquele dia que eu fui fazer aula experimental, dizendo, eu vou ser professor de ginástica. Eu falei, eu quero ter uma aula que tem energia desse cara. O Almir, esse que vocês estão dando na foto, ele é da Bodytech também, sócio também proprietário. E quando a primeira vez que eu assisti a aula do Almir, eu falei, cara, esse cara tem um carisma, bicho. Sensacional. Eu fiquei encantado com o cara assistindo a aula dele. Eu falei, cara, eu preciso ter esse carisma. O Marco Paulo, que também é sócio proprietário da Unic, ele foi um cara que me ensinou dividir grupamentos musculares na ginástica. Eu falei, pô, então eu preciso da técnica desse cara. A técnica desse cara é fantástica. E o Henrique Vieira era um cara muito organizado, um professor organizado. Quando a gente dava curso junto, a bolsa dele era organizadinha, tá? Ele botava os negócios tudo. Eu falei, cara, eu preciso ser organizado como esse cara. E eu comecei a balizar, né, as pessoas. E o Boca foi o cara que, quando eu fui fazer a aula dele, ele fez uma abordagem muito bacana. Ele chegou, pô, primeira aula, pô, não força muito não, vai com calma, senão você vai se machucar. Ele mostrou um cuidado comigo ali. Eu falei, cara, eu preciso ser cuidadoso como o Boca. Então, percebe? Eu fui para o mercado, saí vendo todo mundo e fui pegando um pouquinho de cada um para formar com a minha personalidade, com o meu tempero, e fui formando, né? E hoje o Almir, ele foi um camarada que também gerou, né, e que me inspirou até em trazer esse formato de pequenos grupos. Ele foi o primeiro cara que formou formato small group na Academia Bodytech. E a Academia Bodytech é uma academia classe A. E ele, a turma do cara cheia, né? E o que ele fez? Como ele percebeu que a turma era cheia e que havia possibilidade de crescer mais, ele pegou um horário específico e falou, vou fazer o small group do Almir. E aí ele pegou 10 alunas super engenheiradas e ofereceu para ele, pô, aqui você vai receber a aguinha, tudo mais, papapá, só 10 pessoas e você vai ter um atendimento mais personalizado. E as pessoas compraram a ideia dele e ele vendeu essa ideia por R$200 por hora por aluna. Ou seja, se ele tem um grupo de 10 pessoas e essas 10 estão pagando R$200 por aula por cada aluna, vamos fazer a matemática aqui. A cada aula, ele fatura R$2.000. Se ele dá aula segunda, quarta e sexta, 2, 4, 6. R$6.000 em uma semana. Se no mês tem 4 semanas, quando você multiplica 6 vezes 4, dá R$24.000 para dar aula segunda, quarta e sexta para um grupo
que tem dinheiro. Tá bom para vocês ou não? Trabalhar aí 1, 2, 3, 6, 3, 6, 9, 12 horas por mês e faturar 24 mil reais. Tem gente que trabalha 12 horas por dia, né? Fora as outras aulas que ele dá, fora a participação que ele tem na rede Bodytech. Tá bom, não tá? Tem como ganhar dinheiro em educação física, não tá? Tá ótimo, o Samara tá falando aí. Tá ótimo. Avança, tem um próximo profissional aí que é importante. Esse é o Vinícius Possebon. Ele criou o programa Q48. Quando ele criou o programa Q48, os profissionais, mestres e doutores da educação física meteram o pau no cara. Ah, o cara é isso, um charlatão, tá. E ele criou o programa Q48, foi o primeiro programa online. Hoje em dia é difícil você se dar bem no online, porque já saturou o mercado. Mas ele foi o primeiro. Vendeu milhões. Ele faturou milhões com o programa Q48 e ainda fatura. Ele é o grande player nessa parte de digital da nossa área. Faturou milhões. Né? Será que não tem como ganhar dinheiro na educação física? E aí o próximo também, de um outro segmento, da área de musculação, Guto Galamba. Ele também vende consultorias online e ele atende também o Brasil inteiro com consultorias de treino online. Hoje ele saiu do Recife, mora numa casa, beira-mar, em Jurerê Internacional, bairro classe alta de Florianópolis, com piscina, na beira do mar, casa de 2 andares, faturando muito dinheiro com consultoria online. Tem como ganhar dinheiro em educação física? Tem como ganhar dinheiro em educação física. Agora você precisa saber, né? Qual é a minha missão, qual é a minha visão, quais são os meus valores, o meu foco, como é que eu vou fazer, e construir a sua jornada. Né? Não é do nada que se faz, mas a gente consegue avançar. Pode avançar aí o slide, por favor? Pode avançar. E aí depois, para você continuar na sua jornada de profissional, você precisa falar, cara, o que eu preciso elevar, o que eu preciso reduzir, o que eu preciso criar e o que eu preciso eliminar. E aí isso, avança mais um pouquinho. E aí você vai para uma quarta análise, né? Pode avançar, por favor? Pode avançar. E aí você faz isso, né? Eu entendi, eu estou sendo repetitivo para vocês entenderem isso aí com isso em mente, tá? Eu entendi o mercado, eu sei qual é a minha missão, eu sei qual é a minha visão, onde eu quero chegar, eu sei do que eu não quero abrir mão para poder atingir meus objetivos, eu sei qual é o meu posicionamento, eu sei o que eu quero que as pessoas digam de mim, então eu vou começar a me comportar dessa maneira, eu tenho foco, eu sei quais são os meus pontos fortes, eu sei quais são os meus pontos fracos, eu sei quais são as oportunidades no mercado, eu sei quais são as ameaças, então eu vou começar a trabalhar desde já subindo o meu ponto forte. Se eu sou forte nisso, eu vou fazer com menos esforço. Então eu vou fazer isso, vou deixar o meu ponto forte muito mais forte. Se eu sei que eu sou fraco, eu sou uma pessoa desorganizada, eu sei isso, eu não entendo disso, ou eu vou, de repente, fazer parceria. Eu vou começar a ver quem é que pode me ajudar nisso e vou trazer para aqui para poder me ajudar nisso. Eu sei que as oportunidades estão aí. 2030, muita gente depressiva, então eu preciso começar a entender de mente, porque eu já vou começar a criar minha jornada profissional para poder me entender de mente. Né? Quais são as ameaças aqui? Pô, isso aqui, se eu continuar fazendo isso, vai me ameaçar. Né? Então, de repente, então você já começa a pensar em como é que você vai eliminar essas ameaças. E aí você começa a criar conhecimento, e aí você estabelece um prazo, né, para você atingir. E aí você criou o seu produto, você acabou de se tornar um produto. Né? Olha que lindo isso, você acabou de se tornar um produto chamado você. E aí você fala, bom, eu sei isso, eu tenho isso na teoria, agora eu preciso começar a colocar isso em prática, então eu preciso começar a me comunicar, né, em relação a isso. Vai lá, avança, e aí você tem 4 canais de comunicação. Quais são esses 4 canais de comunicação? Pode avançar, por favor? Os 4 canais de comunicação são isso, para quem trabalha. Isso, você abre a porta onde estão obscuros, exatamente. Você começa a abrir porta. Pode avançar mais uma? Se quiser ir deixando comentário aí, digitando no chat, que a gente vai batendo bola aqui, tá? E aí você se comunica em 4 canais, né? Se você atua no mercado de academia, né, de alguma empresa, você se comunica com o aluno. Então, você está ali no tete-a-tete com o seu aluno, você está se comunicando, você está falando daquilo que você acredita, da sua missão, tudo mais e tal. E se você está numa empresa, você começa a falar isso também, a hora que você está com o seu gestor, você está com o dono da academia, você está falando, pô,
pô, gestor, eu sei que daqui a 10 anos vai ter isso, pô, eu me enxergo lá na frente com um profissional dessa maneira. Quando você começa a bater papo com o dono da academia ou da empresa que você trabalha, você fala, pô, a minha rota é essa, eu quero ser um profissional nisso. Você começa a ganhar respeito dos profissionais, dos gestores. Daqui a pouco você recebe um convite para ser coordenador, né? Você toca algum projeto, né? E aí, como é que você se comunica com a sua equipe? Com respeito, enaltecendo um ao outro, você começa a falar bem do outro profissional. Se alguém vem falar mal de alguém para você, você fala, não, não é bem assim, você começa a ser esse cara, o apaziguador, e aí as pessoas falam, pô, não adianta nem criar uma fofoca com esse cara que ele não leva para frente. E aí você vai começando a ganhar respeito com o profissional, tá? E aí você tem que se comunicar com o mercado. E hoje, qual é a melhor maneira de se comunicar com o mercado? Através das redes sociais, tá? Todo mundo nas redes sociais. Então, eu quero que você comece a fazer uma análise da sua rede social. O que que você tem dito? Se eu entrar na sua rede social hoje, Vanessa, está aqui, Vanessa Pereira. Se eu entrar na sua rede social hoje, Vanessa, qual será a imagem que eu vou ter da Vanessa observando a sua rede social? Daniel Lopes, se eu entrar na sua rede social hoje, Daniel Lopes, qual vai ser a imagem que eu vou ter de você, Daniel, na sua rede social? Eu vou ver um profissional que está, né, um estudante que está começando a se engajar na jornada de educação física, ou vou ver um Daniel baladeiro que só está postando foto de churrasco, de bebida, de cachaça, de farra, né? Então, quem é que você vai ser? Rede social, nosso cartão de visita, exatamente. Então, você precisa usar. Hoje está muito mais fácil você se vender, porque você está aqui, ó, clicou, postou, já foi. Está muito mais fácil você se vender. Então, você já tem que criar uma rotina. Repito, depois você dá uma olhada ali, né? @Ricardo Vilela, e aí depois me manda uma mensagem lá no direct, qual é a imagem que você criou de mim, analisando a palestra que eu estou dando aqui e analisando a minha rede social, tá? É importante, né? Temos que ter cuidado, né, Vanessa, em relação ao que está nas redes sociais. Então, faça uma autoanálise. Se você errou até aqui, não tem problema não, não precisa apagar não. Você começa a construir uma nova maneira de se comunicar nas redes sociais, que aí você vai construindo, de acordo dentro disso que você vai montar, né, desse produto chamado você começa a se comunicar e você começa a se transformar naquilo que você quer ser. E aí essa jornada, se você se apaixona por essa jornada, vai ser muito legal. Pode avançar? Né? E tendo foco, você avança. Pode avançar? Né? Tendo foco, você vai longe. E aí você tem que agir, cara. A ação é diária. Lembra que eu botei lá atrás, né? Todo dia você tem que dar um show pro seu público. Todo dia você tem que estar, bora, bora, bora. Nem sempre você está afim de dar aula, nem sempre você está feliz, mas quando você fala, bom, eu não tô afim, mas eu vou, daqui a pouco você se transforma. Quantas vezes eu já entrei para dar aula que não estava muito motivado, né? Mas de repente aquilo ali começou, a primeira música eu boto para mim, papapá, daqui a pouco eu termino a aula e falo, eu saí melhor do que entrei, tá bom? Avança. E aí a história vai vindo, né? E aí você vai construindo uma jornada legal, né? Então, eu vou falar um pouquinho da minha trajetória, né? Isso aí foi um curso de formação de professor de ginástica que eu dei, né? Já tem muitos anos, né? Foram 28 horas, né, de formação de professor, onde eu falei de vivência da modalidade, de fisiologia aplicada, né? Aplicações de métodos de treinamento de força dentro da ginástica localizada. Então, eu comecei a construir minha carreira disso, né? Eu comecei a imitar os profissionais. Quando eu imitei os profissionais, depois eu comecei a questionar aquilo que eu estava fazendo. Depois eu comecei a estudar mais. E daqui a pouco fui montando curso, né, de formação de professor. E aí eu comecei a dar curso, né? Avança, por favor. E aí, ó, esse foi um workshop que nós montamos. Logo depois que eu fiz um MBA em Marketing, eu fiz aqui um workshop de ginástica de academia, com enfoque corporativo. Inclusive, eu até errei no português aí, né? Eu gosto de deixar isso, porque na época ainda essa palavra corporativo ainda não estava muito associada na minha mente, e o corporativo não tem dois Os, e aí mas é que negócio, fui para o jogo. Eu não sabia nem escrever corporativo de novo, mas eu já botei, já fui para o jogo, já fui para o campo. Né? Eu nem corrigi, eu gosto disso aí para poder mostrar. E aí nós fizemos, eu e o André Sá, fizemos um curso de jump, de ginástica localizada, de step, de cycle indoor, dando ênfase, né, de marketing pessoal. Foi quando eu comecei a falar desse tema de marketing pessoal. Pode avançar. Participei dessa jornada aí, juntou um grupo de profissionais e nós fizemos vários cursos. Eu fiquei com a área da ginástica localizada, de ciclismo indoor, teve ginástica natural, teve jump. Então a gente entrou com essa jornada mesmo, pô, vamos passar o que a gente sabe para os profissionais e fomos em busca disso, né? Pode avançar.
E aí, em 2010, foi muito interessante, que o Fábio Padilha, que é o dono do Brasília Capital Fitness, nos convidou para a gente formar um time e a gente alavancar a modalidade STEP na época, né, em 2010. Então, formou esse time aí, fera, fizemos um grupo chamado Top 5, eu, Cristiano Nunes, Henrique Vieira, Bílio Vieira e André Sá, e nós montamos um projeto chamado Step Back to Basics. Então, nós fizemos as aulas de STEP de uma maneira mais básica, e a gente foi atraindo professor, gente, nós demos curso de treinamento, fizemos aulões, né, fomos para Brasília, fomos para Goiânia, eu fui para Rio Branco, comecei a dar curso, né, levando a modalidade, pode avançar, por favor. Fui convidado para a Unip para poder falar, tal como fui convidado aqui para falar de gestão de carreira e marketing pessoal, fui para a Unip falar com os profissionais sobre gestão de carreira, pode avançar. E aí, como eu fiz uma formação na área de coaching também, eu comecei a dar treinamento de coaching para poder alinhar o foco dos profissionais e fazer com que eles avançassem nas áreas profissionais. Tive um resultado muito legal nisso também. Pode avançar. Lembra que eu falei que eu fui responsável, né? Quando eu falei, olha, tá vindo a Smart, tá vindo uma academia grande aqui, e aí a Biorritmo se tornou Smart Fit. Isso foi lá em 2010, e aí foi um estardalhaço no mercado. E aí os empresários do setor se reuniram e falaram, cara, precisamos de alguém que vá falar com esses profissionais sobre o risco da Smart Fit chegar e tudo tal. E aí, entre os grupos de empresários, falaram, pô, a gente precisa de um profissional, porque nós, empresários, não podemos ir. Precisa ser um profissional que fale com um profissional. E aí, entre os nomes que foram levantados dentro dessa reunião entre os empresários, o meu nome foi votado para ser esse profissional para falar com os outros profissionais. Então, eu fui nas academias, no Brasília Capital Fitness, eu falei sobre o futuro do profissional de educação física, tá ali, ó, ameaças e oportunidades na educação física. E eu fui falando desse novo cenário, né? E aí, a Smart Fit vem, é ameaça, é oportunidade, como é que a gente vai se comportar, o que a gente precisa fazer. Então, eu rodei academias e rodei alguns congressos falando, né, dessa temática sobre o futuro do profissional de educação física. Pode avançar, por favor? E aí, nisso, eu recebi um convite e eu fui parar na Biorritmo. Você imagina um professor saindo de Brasília, entrar numa Avenida Paulista, né, com aqueles arranha-céus, para poder palestrar dentro da Biorritmo, na unidade da Avenida Paulista, falando sobre gestão de carreira e marketing pessoal. Né? O motivo, realmente, isso aí me deixou assim, muito honrado em relação a isso. Então, eu parei em São Paulo, dando palestra sobre gestão de carreira, sobre marketing pessoal, alertando os profissionais também lá da unidade da Biorritmo. Foi muito bacana, uma experiência assim que eu guardo com muito carinho. E aí entrei, fomos para o Planalto Fitness, demos curso de formação de professor, fizemos vários cursos, né, tanto de carreira, tanto de step, quanto de jump, que foi muito legal. Pode avançar. Esse foi o meu último projeto, né, que eu montei a escola Corpo 4 de formação de professor de ginástica. Então, eu toquei aí, né, falando sobre STEP, dei curso de jump, falei de gestão de carreira, também falei de coach profissional, falei de atendimento, né, falei de ginástica localizada. Então, foi uma jornada que durou meses, né. E nessa época, eu era gerente de marketing da Corpo 4, e aí nós criamos, né, eu trouxe um cara também do marketing para trabalhar comigo. Nós criamos essa campanha para Corpo 4, que foi colocar os alunos, né? Como eram 4, né? A gente falou, vamos botar os alunos para fazer um 4, assim, né? E aí, muito legal, né? De Corpo 4. Eu falei, vamos humanizar a comunicação da nossa academia. E aí, esses são as alunos, né? Tem a aluna que participou da campanha. E aí, em 2010 também, eu falei, ó, vamos fazer uma jornada na cidade. Vamos levar saúde. Era 50 anos de Brasília e eu escrevi um projeto chamado Corpo 4 Brasília Saudável. E eu falei, nós vamos fazer 10 eventos na cidade, né? De fevereiro a novembro. Nós vamos fazer 10 eventos externos. Nós vamos para o parque da cidade, nós vamos para a rua e vamos botar essa empresa na rua. E aí o resultado desse projeto, né? Nós fomos para o parque da cidade, nós fomos para o Hotel Mercury, eventos levando música, levando informação, levando saúde para as pessoas, né? Então, esse foi um projeto que eu idealizei e a gente tocou juntos, né, com a nossa equipe. Pode avançar, por favor. E aí fomos para o barco, fizemos cycling barco, fizemos Brasília Capital Fitness, foi realmente muito forte, né, esse momento, pode avançar. E aí vem os resultados, né, eventos de jump, né, você vê ali eu fantasiado de criança, de senhor incrível ali, não sei nem que personagem era esse,
Mas no Dia das Crianças eu coreografava músicas infantis, jogava balinha pro alto, fazia uma farra danada, era muito legal. Fomos para o Parque da Cidade, fizemos vários eventos de STEP, né, para poder dentro daquele projeto de STEP, e aí vem resultado, né, o resultado vem isso, né, a imprensa vem, né, e a gente vai aparecendo, os jornais vão ver que o barulho está sendo positivo, e aí eu estava dando uma entrevista aí numa televisão, e aí teve uma matéria bacana, e aí eu parei na Rede Globo, avança aí, né, nós fizemos uma reportagem, né, a Stephanie, que foi apresentadora do Globo Esporte, foi lá na Corpo 4, nós fizemos uma matéria que foi muito legal, que apareceu no DFTV primeira edição, foi uma matéria até grande, né, e aí, nisso, vai combinando aí com a abertura do estúdio. Eu falei, bom, agora está na hora de eu fazer o meu, né? Eu já fiz muito pelas empresas, pode voltar só uma, né? E aí eu abri o espaço e conseguimos espaço na mídia, né? Então, as pessoas vieram, fizeram cobertura, né, jornalística, e a gente apareceu aí em alguns veículos de comunicação, anunciando a abertura do nosso espaço, né? E hoje a gente tem aqui, pode avançar a última, né? O nosso o estúdio, né? Que é justamente agora a consolidação desse sonho, dessa jornada de 23 anos, né? Que culminou de eu ter o meu espaço, né? Atendendo tudo, né? Todo esse conhecimento acumulado ao longo dessa jornada de 20 anos, 23 anos. Hoje eu tenho o meu espaço, ele é um espaço super personalizado, o nosso valor é alto, tá? A gente não cobra tão barato, mas as pessoas entendem a diferença, né, do que a gente faz e estão apostando no nosso segmento. E agora, como aquele negócio, eu também tenho a visão, eu entendo o mercado agora também digital, estamos já entrando no mercado digital e a nossa ideia é realmente que no futuro próximo a gente seja muito forte no digital, onde não tem barreiras. E aí, a minha visão, né, lembra de ter visão, é ter uma empresa sólida aqui, né? Aqui é onde as pessoas terão contato, a correção do professor, o toque, né? Nós estamos aqui com o projeto de trazer mais profissionais para trabalhar aqui. A gente ainda não está podendo, com esse lockdown, está atrapalhando o nosso crescimento. Para quê? Para que eu possa expandir na internet. Então, a minha visão é ser um cara também super conhecido na internet, com programas de qualidade de vida sem fronteiras, onde as pessoas estarão, o professor Vilela vai chegar com um programa de emagrecimento sustentável, sem fronteiras, podendo me dar uma receita de faturamento muito interessante. Então, é essa jornada, né? Puder encerrar aqui, aí, outra matéria que deu no jornal em relação ao STEP Volta das Academias, né? Tivemos aí matérias no jornal, enfim, é fruto, né, do trabalho que vai sendo construído. Então, essa seria a fala de hoje, se quiser encerrar aí a transmissão. Então, essa é a fala que eu queria passar para vocês hoje, vocês que estão no processo de formação. Eu quero que vocês saiam entendendo isso. Existe mercado para o que a gente faz. Entenda que esse mercado saudável ele só vai crescer, porque as pessoas estão cada vez mais estressadas, com problema de sono, adoecidas, deprimidas. Então, precisa do que a gente faz. O que a gente precisa só é, primeiro, viver aquilo que a gente prega, se transformar naquilo que a gente quer ser verdadeiro naquilo que a gente faz, e aí o resultado vem. Então, o professor Rafael também com o filhão no braço, é bom demais. Isso não tem preço, rapaz. Questão aqui. Bom demais. E aí eu coloco à disposição aí para vocês perguntarem alguma coisa, comentarem, estou à disposição de vocês. Alguém quer fazer pergunta? Aqui os dois. É bom demais. Isso não tem preço. Esse é o seu maior patrimônio. Maior patrimônio. Bom demais. Legal. Eu vou chamar. Alguém quer fazer pergunta pro professor, Ricardo? Ricardo? É. Que legal. Então, para encerrar aqui, galera, muito obrigado, professor Ricardo, pelo seu tempo, pela sua disposição, né, de passar esses conhecimentos para a gente. Ó, peguei altos insights, tá? Eu vou utilizar isso na minha vida, viu? É verdade, verdade. Muito bom. E aí me siga lá na rede social, quiser deixar um comentário e tudo mais, dá uma olhada lá, que eu estou à disposição aí de vocês. Quem quiser vir aqui um dia experimentar, a hora que a gente tiver aberto novamente, o canal está aberto para vocês virem, conhecer o nosso espaço, tá? Vai ser um prazer atender vocês. Obrigado, galera. Até mais, viu? Tchau, Valeu. tchau. Muito bom, obrigado. Estou à sua disposição, viu, professor? Parabéns
a sua condução aí pela essa jornada que você está levando para os seus alunos. Olha aqui, mãe. Tum, 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 tum. Tum, 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 tum. Tchau, gente. Valeu! Obrigado, professor.